Olá, que bom ter você aqui comigo. Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão e edificação espiritual. Que este tempo juntos renove sua fé e traga paz ao seu coração. Há momentos na vida em que as palavras simplesmente não saem. O coração parece tão apertado, tão sobrecarregado, que tudo o que conseguimos fazer é suspirar. E nesses momentos o suspiro pode ser mais do que um gesto involuntário. Ele pode ser uma oração, uma forma de entrega, um sussurro da alma que só Deus entende. Quando o coração suspira, ele está dizendo que a boca não consegue. Está clamando por alívio, por direção, por paz. O apóstolo Pedro escreveu na primeira epístola de Pedro capítulo 5 e versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse lançar não exige eloquência. Às vezes é só um suspiro, e Deus entende, Ele ouve, Ele acolhe. Quantas vezes nos sentimos perdidos em meio às nossas emoções? Um dia está tudo calmo, e no outro uma tempestade parece invadir a alma. É nesse lugar de silêncio profundo, onde o coração só suspira, que podemos encontrar a presença de Deus. Ele não exige de nós uma oração bonita, nem um discurso bem ensaiado. Ele quer o que é sincero. E um suspiro sincero vale mais do que 1000 palavras vazias. Um gesto simples, mas que carrega um peso eterno diante do trono da graça. Há uma beleza em saber que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como nos ensina a carta aos Romanos capítulo 8, e versículo 26. Isso significa que mesmo quando não conseguimos orar, Ele ora por nós. Mesmo quando só conseguimos suspirar, Ele traduz nosso suspiro em oração diante do Pai. E isso é conforto para a alma, é segurança para o nosso caminhar. Não precisamos nos envergonhar da nossa fraqueza. A vulnerabilidade não é pecado. Jesus, em sua humanidade, também suspirou, também chorou, também se calou. No jardim do Getsemane, sua alma estava profundamente angustiada. Ele orou ao Pai dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Está no Evangelho segundo Lucas capítulo 22 e versículo 42. E logo depois, em silêncio, ele se entregou ao plano do Pai. Às vezes, seguir a vontade de Deus começa com um suspiro de rendição. É nesse espaço de fraqueza que o poder de Deus se manifesta. É nesse silêncio que a graça se revela. E talvez, hoje, seja isso que o seu coração esteja fazendo. Suspirando. Talvez você esteja enfrentando algo que ninguém vê. Talvez você esteja cansado, machucado, sem saber por onde começar. E tudo o que consegue fazer é respirar fundo e suspirar. Deixe-me dizer, Deus está ouvindo. Ele está perto. A palavra diz no livro dos Salmos capítulo 34 e versículo 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Que promessa maravilhosa! Que certeza reconfortante! Você não está sozinho nessa jornada. Pense em Ana, mãe do profeta Samuel. A Bíblia relata no primeiro livro de Samuel capítulo 1 que ela orava em silêncio, apenas movendo os lábios, de tanta angústia que sentia. Seu coração suspirava por um milagre. E Deus a ouviu. Deus ouviu o gemido silencioso de uma mulher desesperada e respondeu com graça. Assim também é com você. Deus ouve o que ninguém mais ouve. Ele percebe o que está além das palavras. O rei Davi, autor de muitos dos salmos, também suspirava diante do Senhor. No Salmo 38, ele escreve: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Davi sabia que mesmo que não conseguia dizer com clareza, Deus compreendia. Deus não se impressiona com discursos, mas se comove com sinceridade. Há algo de profundo em reconhecer que não temos forças. Quando o corpo está cansado e a alma abatida, o suspiro se torna um lembrete de que ainda estamos vivos, de que ainda há esperança. E mesmo em silêncio Deus age. Ele não está longe, Ele está atento. E há ainda outra dimensão do suspiro, a saudade. Há momentos em que suspiramos não apenas pela dor presente, mas pela ausência de algo que um dia já tivemos. Talvez você esteja suspirando por um tempo em que sua fé era mais viva, mais simples, mais confiante. Talvez suspire pela comunhão com irmãos que hoje estão distantes, ou por alguém que já partiu. E mesmo assim, Deus continua ouvindo. O livro das Lamentações, capítulo 3 e versículo 57 nos lembra: Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: Não temas. O Deus que escuta o suspiro também se aproxima.
Também é importante lembrar que há suspiros de gratidão, aqueles momentos em que olhamos para trás e vemos o cuidado de Deus em cada detalhe. Às vezes suspiramos não por dor, mas por reverência, por comoção diante da fidelidade de Deus. É o suspiro de quem reconhece que, mesmo em meio a tantas lutas, o Senhor jamais deixou de sustentar. E esse suspiro também sobe aos céus como louvor. Outro aspecto dos suspiros é quando eles se misturam com o arrependimento. Há pessoas que suspiram profundamente por escolhas que fizeram no passado. São suspiros de pesar, de reconhecimento do erro, mas também de desejo por restauração. E o que é maravilhoso é saber que Deus não rejeita um coração contrito. O livro dos Salmos, capítulo 51 e versículo 17 declara: o sacrifício que agrada a Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Até nesses suspiros de culpa e vergonha, há espaço para a misericórdia. Portanto, não despreze o seu suspiro. Não o veja como fraqueza, mas como expressão de fé, porque em meio ao cansaço, você ainda está buscando, ainda está respirando, ainda está se rendendo, e isso para Deus é precioso. Ele recolhe cada suspiro como se fosse uma oração, uma semente de confiança lançada aos seus cuidados. Como diz o livro de Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, até para suspirar. Lembre-se também do profeta Elias, que fugiu para o deserto, exausto e desencorajado. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, ele se deitou debaixo de um arbusto e pediu para morrer. Ali, naquele lugar de desespero, ele suspirou diante de Deus, e o Senhor o visitou com um anjo, oferecendo pão e água, e depois falou com ele, não no vento forte nem no terremoto, mas num sussurro suave. É nesse sussurro que Deus age. É nesse silêncio que ele fala com os que têm ouvidos atentos. Também não podemos esquecer do povo de Israel, no tempo da escravidão no Egito. A Bíblia diz no livro de Êxodo capítulo 2 e versículo 24, que Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança. O gemido de um povo oprimido chegou aos céus, um suspiro coletivo que moveu o coração de Deus. A partir dali, ele começou um plano de libertação. Isso nos mostra que até um suspiro em meio à dor tem poder de gerar movimento nos céus. E depois desse suspiro, pode vir o consolo, pode vir a direção, pode vir a força renovada, porque Deus não apenas escuta, Ele age, Ele se move em direção àquele que clama, mesmo em silêncio. Como diz o livro de Êxodo capítulo 3 e versículo 7, tenho visto a opressão sobre o meu povo, ouvi o seu clamor, conheço o seu sofrimento. Esse é o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que responde. Se hoje você sente que só lhe resta suspirar, saiba que isso é o início de algo novo, o início de uma restauração, o início de um reencontro com Deus. Entregue-se nesse gesto simples e profundo, e permita que Ele transforme seu cansaço em descanso, sua ansiedade em confiança, e seu suspiro em louvor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, diante de Ti está todo o nosso ser. Tu conheces cada pensamento, cada lágrima, cada suspiro escondido. Hoje, entregamos a Ti tudo aquilo que pesa em nosso coração. Recebe, Senhor, os gemidos da alma cansada, os silêncios cheios de dor e os suspiros que carregam fé. Que a Tua presença nos envolva, trazendo consolo, direção e descanso. Fortalece aquele que está fraco, renova aquele que está desanimado, e lembra a cada um de nós que o Senhor está perto, mesmo quando tudo parece silêncio. Em nome de Jesus, amém. Sabe, talvez você esteja em um desses momentos em que nada mais parece fazer sentido, em que o que sobra é apenas um suspiro. Mas agora você sabe, esse suspiro não é em vão. Ele é uma forma de entrega, um sinal de que a fé ainda vive, um sinal de que há esperança, um sinal de que mesmo cansado você ainda busca a presença de Deus. E isso é precioso aos olhos dele. Compartilhe essa mensagem com alguém que esteja passando por dias difíceis. Pode ser que o que você ouviu aqui hoje seja exatamente o que o coração de outra pessoa está precisando. Como está escrito no livro do profeta Sofonias, capítulo 3 e versículo 17, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se deleitará em você com alegria, renovará você com o seu amor, e se alegrará em você com brados de alegria. Nos encontramos no próximo episódio, se Deus quiser.
Até lá, que o Senhor te abençoe, te guarde e sustente o teu coração, mesmo quando ele só souber suspirar.